Bom, então hoje, dando sequência ao estudo do livro Libertação, hoje nós vamos começar o sexto capítulo, o capítulo Observações e Novidades. No final do capítulo anterior, né, que era o capítulo Operações Seletivas, nós vimos justamente como aquelas entidades das trevas, né, vamos colocar assim, faziam uma separação das almas que estavam ali para serem também, entre aspas, julgadas. Eles induziam aquelas pessoas que estavam desencarnando, né, a se sentirem culpadas e se sentirem merecedoras de continuarem aprisionadas naquela vibração e pagando por tudo aquilo que eles fizeram. E então foram separados os grupos. E aí, só concluindo, o grupo do Gúbio, o André Luiz e o Eloy foi observado como um grupo neutro. E aí, por isso, separaram e depois encerrou-se o momento aí dessa atividade. Espera aí, tem alguém aqui, deixa eu só permitir. Oi, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Então, tá bom. Então, seguindo aqui, então agora vamos dando sequência depois desse processo seletivo que aconteceu ali. De volta ao domicílio de Gregório. Então, eles quando chegaram na casa do Gregório, foram levados a esse ambiente e depois agora voltaram para a casa do Gregório. Fomos transferidos da cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Quer dizer, então antes vocês se lembram, quando eles foram tidos ali para dentro, eles colocaram eles numa cela, num ambiente escuro, sem janela. Agora tinha janela, mas, pelo que o André Luiz aqui está descrevendo, o que se via lá fora era extremamente desagradável à vista, né? Certo, devíamos a mudança ao resultado encorajador que alcançáramos nas operações seletivas. Mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. Então, o André Luiz acha que a melhora do tratamento, apesar de ainda ser muito ruim, se deu ao fato de que aqueles espíritos perceberam que eles não eram entidades tão culpadas, espíritos tão baixos quanto os outros que pudessem ser maltratados. De qualquer modo, era para nós imenso consolo contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou-nos não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada. Então eles estavam presos mesmo, né? Era uma prisão ali, eles eram colocados numa cela, tinham grades, mas o Gúbio, como já conhecia o local, porque não era a primeira vez que ele fazia uma missão como essa, falou para que eles não tocassem as grades, esclarecendo que se achavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Então, apesar de eles estarem numa situação um pouco melhor, eles ainda eram prisioneiros e aquelas grades tinham uma carga elétrica. Então eles poderiam tomar um choque ali. Aproximamo-nos, porém, das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas em conversação não longe de nós. Então aí o André Luiz conseguiu ver o que estava acontecendo ali fora, na rua. Eles passaram pela rua, mas agora eles estão parados e está acontecendo algo próximo da janela ali, daquele quarto. E então o André Luiz estava achando aquilo digno de estudo. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Então, olha que interessante. Então, todos os espíritos que ali estavam, quase todos, se referiam ao nosso mundo aqui dos encarnados, a nossa vida material encarnada.
questões minuciosas e pequeninas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da existência, da experiência física. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade dos conversadores através das cores de variação típica. Então, aqui fica também registrado aquilo que a gente viu no capítulo passado. A primeira forma de separação que aqueles espíritos fizeram com o grupo do Gúbio e os outros que estavam ali foi através da diferenciação pelas cores. E o André Luiz está nos mostrando que ele também enxergava a cor que cada um desses espíritos emitia. Então, existem padrões de vibrações que são condizentes com determinada cor. E o André Luiz estava então percebendo esses halos vibratórios que cada personalidade ali era revestida. Dirigi-me a Gúbio, buscando-lhe oportuno esclarecimento. Não mediste ainda, respondeu Prestimoso, a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados? Então, aqui agora o Gúbio está falando para o André Luiz com tudo que ele está observando, porque o André Luiz acabou de falar que tudo que eles estavam conversando era sobre a vida dos encarnados, como se eles estivessem encarnados. Então, algumas coisas já vêm à nossa ideia, né, à mente. Ou eles eram realmente espíritos muito apegados a tudo o que acontecia na Terra, tanto é que desencarnaram e ainda estavam com a cabeça, a mente, o pensamento totalmente voltado para os mesmos problemas, para os mesmos afazeres. Ou eles eram espíritos que tinham comunicação direta com os encarnados. Ou eles eram encarnados que estavam em desdobramento ali também, naquele ambiente espiritual. E nós vamos ver já já que também isso. Então o Gúbio está falando, você não percebeu ainda, não mediu a extensão do intercâmbio. Então, o como é comum, presente na nossa vida, constantemente, esse relacionamento que nós temos com os espíritos, de níveis elevados ou de níveis inferiores, porque ali eles estão descrevendo um ambiente de nível muito baixo. E aí ele segue falando, a determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco. E a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, aqui eu acho que é muito importante a gente entender bem, pensar, né, refletir sobre o que o André Luiz nos traz nesse livro. Né? O Gúbio está esclarecendo o André Luiz e ele nos traz. Então, vamos pensar numa coisa, que é algo que eu acho que a maioria de nós já tem conhecimento disso, mas sempre vale a pena pensar de novo, ou quem não tem, pense no assunto. Quando nós dormimos, o nosso espírito tem liberdade no mundo espiritual. E quais os ambientes que nós visitamos quando nós estamos no momento do sono? Depende. Depende do padrão vibratório que eu me encontro, que eu cultivo, que eu alimento. E aqui, olha o que ele começa nessa frase, né? Numa determinada hora da noite, 3/4 da população se acha na zona de contato com os
espíritos, com os desencarnados, pela influência natural do sono, e permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, qual esta. A maior porcentagem desses semilibertos permanece detido nos círculos de baixa vibração. Então, olhem que interessante, a gente acha que a gente está estudando um ambiente, né, de umbral muito distante da nossa realidade, e se a gente pensar, depende do nosso padrão vibratório quando a gente dorme. O que são os pesadelos? Muitas vezes, às vezes são reflexos do nosso consciente, subconsciente, né? Mas o que são, se não a faixa vibratória que nós nos encontramos, e é nessa faixa vibratória que nós vamos nos deslocar. Por isso, o alerta constante dos espíritos nos pedindo que nós nos preparemos para dormir. Durante o dia já, não é só na hora de dormir, mas o nosso dia a dia, ele dita qual é o padrão vibratório que eu me encontro. É um padrão de muita revolta, de muita queixa, de muita insatisfação. É esse padrão que, se eu continuar até no momento em que eu durmo, meu espírito está liberto e meu espírito agitado, ou nesse nível baixo, é onde ele vai conviver no mundo espiritual. E aí, dependendo do que nós alimentamos, nós continuamos. E aí é o que ele fala, ó, por aqui, muitas vezes, se forjam dolorosos dramas que se desenrolam nos campos da carne. Então, crimes são planejados, vinganças são planejadas, alguém sofreu uma situação infeliz por parte de alguém, não conseguiu perdoar, se magoou, levou para o lado de lá e se afinizou com ideias ou espíritos de baixo nível, e aquilo é alimentado e às vezes eu trago para o meu dia seguinte. Se aquilo não é tratado, eu trago para o meu dia seguinte, às vezes, aquilo potencializado. Ideias de suicídio, ideias de tudo. Tudo o que pode ser doloroso, drama, se desenrolam muitas vezes nesses ambientes espirituais. E o contrário também é verdadeiro. Se eu passo por uma situação difícil, baixo meu nível vibratório, que é normal, natural muitas vezes, mas eu busco o auxílio do alto através de um pensamento confiante, de uma oração, de um auxílio numa casa religiosa, numa igreja, num centro espírita, seja lá onde for. Faço uma oração sincera, me deito, eu encontro muitas vezes o cuidado para tratar esse tipo de desequilíbrio que eu ainda me encontro, e volto no dia seguinte totalmente renovado. Nós já vimos aqui também descrições de situações de pessoas que são cuidadas, orientadas e voltam com boas ideias. E aqueles invigilantes, ou muitas vezes ainda muito titubeando com relação a essa fé, voltam sem esse problema solucionado e muitas vezes até potencializado. Grandes crimes têm nestes sítios as respectivas nascentes. Não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no labor sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a égide do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Então é porque nós temos uma proteção, um amparo muito grande, nós nem valorizamos o tanto. Porque mesmo nós sendo invigilantes, muitas vezes nós somos cuidados, mas às vezes nós insistimos na invigilância, na manutenção de um padrão vibratório ruim,
uma revolta, eu estou constantemente insatisfeito com o que fizeram, com uma pessoa, é uma empresa, uma situação, e aquilo vai me consumindo, vai consumindo tudo ao redor e vai nos aproximando, nos afinizando com esses espíritos das trevas que nós estamos vendo aqui, que vão fazer o quê? Vão nos estimular nesse tipo de pensamento. E de alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, rememorei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clarearam-me os raciocínios. Olha que legal, que bonito isso que o André Luiz está descrevendo. Ele estava vendo uma cena triste no meio do umbral. Ele poderia ter visto tudo aquilo e ficado desanimado, decepcionado. Mas ele olhou tudo aquilo e viu, de alguma maneira, o amparo divino. Então ele colocou o pensamento dele para o alto e não para baixo. E esse pensamento para o alto clareou o raciocínio dele. E ele, ao invés de ver negativismo naquela situação, viu positivismo e falou: a bondade do Senhor não violenta o coração. Tá vendo que até mesmo naquela situação, esses espíritos, todos muito ignorantes e equivocados, ainda assim Deus não vem lá e obriga ninguém a fazer nada, deixa com uma certa liberdade para que chegue o momento de cada um de falar assim: não, não é esse caminho que eu quero, e por uma decisão pessoal, por um esforço íntimo, cada um vai sair dessa situação. Pode demorar às vezes muito tempo, mas vai ser por mérito, pelo esforço pessoal. Então a bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele. E a maneira de semente de mostarda que se liberta dos envoltórios inferiores medrará e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Então, olha que legal isso. O André Luiz viu, apesar de tanta coisa ruim, viu, enxergou lá na frente, com a confiança de que um dia todos os que estavam ali desviados do caminho iriam se reencontrar, iriam realinhar suas trajetórias e buscar o caminho do bem por esforço próprio, sob impulsos construtivos do próprio homem, de cada um deles. Que temerária concepção a de um paraíso fácil. Então agora ele está lembrando do quanto realmente é perigoso o fato de muitas vezes a gente achar que nós vamos conquistar uma condição boa do lado de lá sem fazer esforço. Porque é esse esforço constante que nós temos que fazer para nos melhorar que nos faz crescer. Mas é um perigo imaginar que a gente não precisa fazer muito esforço, que nós somos pecadores mesmo assim, mas basta a gente pedir perdão, acreditar em Jesus, pedir perdão a Deus e a Jesus e estaremos salvos. Que temerária é essa concepção. Rúbio percebeu minha posição mental e falou em socorro de minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André. A coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução. Não existe nada dado de mão beijada, como num estalo de dedos, né? Como um passe de mágicas. A coroa da sabedoria e do amor é conquistada por nós mesmos através da evolução, através do nosso esforço. Aqui, ó, ele fala, é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa, formidandos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente
em três planos diversos. Assim como ocorre a árvore que se radica no solo, guarda ele raízes transitórias na vida física, estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos da matéria mais leve, quanto o vegetal que se alonga no ar e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Então aqui ele está falando que todos nós, né, espíritos ainda imperfeitos, nós estamos constantemente habitando em três planos diferentes. Nós temos as raízes, como ele falou, na matéria mais densa, por isso que nós estamos constantemente ligados, né, à nossa vida física. Nós temos projeção de sentimento, né, através da vida da matéria menos densa, que é o perispírito, esse ambiente onde eles se encontram, e o pensamento, os princípios da mente, como se fosse na parte não material. Então, nós temos o espírito, o perispírito, que é o nosso espírito envolto por matéria mais sutil, e também ainda vinculados ao mundo mais denso. Então, nós ainda transitamos nesses três níveis. Na árvore, temos raiz, copa e seiva, por três processos diferentes de manutenção da mesma vida. E no homem, vemos corpo denso de carne, organização perispirítica em tipo de matéria mais rarefeita e mente, representando três expressões distintas de base vital com vistas aos mesmos fins. Então aqui fica muito claro que nós somos compostos por três elementos, né? Ainda muito material, mais sutil, e a nossa mente, o nosso pensamento é algo imaterial. É o espírito em si, né? A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Então, todos nós somos seres vivos e imortais, eternos, mas qual é a direção que nós colocamos para esse nosso espírito? É isso que nos cabe, é isso que pertence a cada um. A inteligência caída precipita-se despenhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para maior glorificação da obra divina. Então, o espírito que escolhe a vibração da revolta, da inconformação, da raiva, da desobediência, ele desce e ali ele acaba ficando aprisionado. É exatamente o que foi descrito no capítulo anterior. Todas as almas que estão ali sendo subjugadas, elas foram por conta própria. Elas cultivaram aquele pensamento, aquela vibração que levou eles até lá. Mas quando chegam lá, aí eles ficam suscetíveis à influenciação desses espíritos que são infelizes também, mas que acabam servindo para alguma coisa, para limitar, para mostrar as verdades, porque queira ou não, eles estão usando de maneira errada, mas estão, como a gente viu, utilizando de certas verdades para que esses espíritos enxerguem as próprias faltas. Deus não quer a condenação eterna e a punição do pecador. Deus quer o arrependimento e a correção daquilo que cada um fez. Mas então é como falou, por escolhas pessoais, cada um de nós desce ou sobe, e quando desce, encontram aqueles que vão querer fazer justiça com as próprias mãos e, de certa forma, tem
algum proveito pela sabedoria divina, por isso a sabedoria divina permite. Na economia do Senhor, coisa alguma se perde, e todos os recursos são utilizados na química do infinito bem. Aqui mesmo, nesta cidade, tínhamos a princípio o autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Então, esses espíritos vaidosos e cruéis foram se aproximando desse ambiente por afinidade, talvez, ali de espaço, acabaram se estabelecendo e acabam, então, fazendo aquilo que eles acham importante, mas, como foi dito ali, de certa forma, tem proveito para que um dia os espíritos culpados se enxerguem naquilo que fazem de errado e possam, então, de alguma maneira, depois fazer um movimento diferente. Entrincheiraram-se nestes sítios, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa. Então, por que esses espíritos vaidosos e cruéis ficaram ali? Não foi por boas intenções. Foi porque eles queriam hostilizar a bondade excelsa. E exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas ainda subhumanas, não obstante atenderem a serviço que para nós outros seria presentemente insuportável. Aqui eu acho que se resume muito na frase que Jesus falou, né? Que o escândalo é necessário. Então, o mal muitas vezes limita o mal, mas Jesus completa. Mas ai daquele que fizer parte desse escândalo. Todos estão ali por escolha pessoal. O que julga e o que está sendo submetido ao julgamento. Deus permite porque existe liberdade e os dois lados estão ali querendo ou se afinizando com aquela condição. Mas a gente nunca vai encontrar paz fazendo como eles estão fazendo, como falou ali, né? Hostilizando a bondade excelsa. Mas acabam tendo o seu papel. Usam a violência em largas doses, todavia, no curso dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora. E estejamos convictos de que, apesar de blasonarem inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção. Então, isso é muito importante que a gente entenda. Por mais triste e tenebroso que seja essa situação, isso também é com permissão e consentimento divino. E aquilo só vai perdurar enquanto houver esse consentimento pela divina direção. Atento ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. Então, a cada inferioridade, aquilo que ainda é condizente, aquilo que é necessário para aquela inferioridade. Vamos dar um exemplo disso? A humanidade, antes de vir Jesus, ainda muito selvagem, muito cheia de instintos muito primitivos, muito cruéis, muito animalizados. Quem vem primeiro? Moisés, com as suas leis, que existiam as leis divinas e existiam as leis de Moisés adaptada à truculência de uma humanidade ainda primitiva. Então, aquelas leis de Moisés, se a gente lê o Velho Testamento, nessa parte das leis de Moisés, que tinha como consequência, por exemplo, para um homicídio, para um roubo, para uma traição,
a punição de morte. Isso é divino? Não. Mas isso era necessário a uma humanidade, a um povo ainda muito atrasado, moralmente falando. Então, cada um tem o governo ou as leis dependendo dos seus instintos que ainda carrega. Outro exemplo, um leão pode ficar solto na nossa cidade? Claro que não. É necessário que um leão, uma fera, esteja, se tiver no ambiente, né, civilizado, em um ambiente protegido. É que, tirando a questão de onde é o seu habitat, da floresta e tudo mais, mas é um ser com instintos primitivos que precisa de regras mais duras para limitar o mal que ele pode fazer. Então, para espíritos muito endurecidos, leis mais enérgicas, mais drásticas, porque são ainda espíritos atrasados. À medida que nós vamos evoluindo, crescendo em bondade, em moralidade, em intelectualidade, nós vamos tendo também um governo que mais condizente com o nosso padrão atual. O instrutor confiou-se à pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava rente à grade. Então aí o Gúbio falou tudo isso, explicando, mas aí o André Luiz começou a prestar atenção na conversa de duas mulheres. Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira, ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Então, aqui um exemplo exatamente do que a gente descreveu agora há pouco. Uma é um espírito desencarnado, a outra é uma encarnada que dormiu e foi se encontrar com esse espírito desencarnado. E aí esse espírito desencarnado fala para ela: "Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal, como que se serviçal fosse um problema. E serviçal pode ser, aos olhos, né, mais elevados, uma pessoa que está sendo mais útil, se dedicando a trabalhar, a servir. Aos olhos de espíritos mais elevados, isso é bom. Para esse espírito desencarnado, fala assim: você está mais serviçal, você está ficando fraca. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? Então, olha isso, elas têm algo combinado, você tem um compromisso assumido de talvez não se oferecer tanto para poder ajudar isso ou aquilo, não ser tão boazinha. A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que, de alguma sorte, nos vem alterando a vida. Então, olha isso, provavelmente está falando da vida conjugal desses dois, desse casal. E o João, que era o marido dela, que provavelmente tinha os seus problemas, agora ele está indo atrás de uma religião, uma casa de preces, e aquilo está fazendo com que eles se modifiquem. Isso para nós é bênção. A outra deu um salto. A retaguarda pulou para trás ao modo de um animal surpreendido e gritou: Orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Olha que interessante. Olha o plano de um envolvimento de um espírito obsessor. Você precisa tratar ele mal, para que ele fique revoltado, e revoltado ele está nas nossas mãos. Se ganhar piedade, estragar-nos ao plano, deixando de ser nosso instrumento na fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. Então, olha isso, essa pessoa tá meio perdida, fala assim,
Eu estou sentindo que isso é bom, mas a outra está falando, você toma cuidado, caminho errado. Esse negócio de oração deixa a pessoa muito mansa, muito sem resposta. Marina obtemperou a outra, intempestiva. Você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e intrugices de espíritos acovardados, que a pretexto de fé religiosa se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos de seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço e em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Então, olhem isso. Olhem como é o envolvimento de um espírito revoltado por conta de algo que sofreu no passado, talvez por conta desse próprio João aí, e que não quer que perdoe. Falando, não, nós temos que fazer ele continuar nesse nível para que nós possamos continuando a manipular para ele fazer o que a gente precisa. Eu de mim mesma tenho duras lições por retribuir. Quer dizer, eu passei maus bocados, eu preciso devolver isso. Alguém precisa sofrer também. E batendo-lhe esquisitamente nos ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. Então, olhem como aqui começa a surgir às vezes a dúvida com relação ao movimento religioso. Porque às vezes a gente está aqui envolvido, mas pode passar pela cabeça, mas será que é isso mesmo? Isso não está levando a nada, isso. Então, ó, não admita encantamentos espirituais. Então, um espírito das trevas querendo prejudicar alguém, fazendo com que ela se afaste desse movimento de oração, de busca por entendimento, espiritualização. A realidade é nossa e cabe-nos aproveitar o ensejo integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Fazem-nos mal. Prenda João, controlando-lhe o tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o liberte. Fira-o devagarinho. O desespero dele chegará, por fim, e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Então, olha isso. Estão minando o desespero desse João. Continua, não seja submissa, não obedeça, não seja boa. Se ele forçar, se revolte, dê o troco, vai ferindo ele devagarinho. Porque vai chegar o momento em que nós conseguiremos aquilo que nós nos propomos. Nada de transigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte a vida é aquilo que fazemos dela. Então ela está falando assim, fica tranquila, não existe isso, você não vai para o inferno não, a vida é o que a gente faz dela. Como se eles estivessem em boas condições, né? Boquiaberto com o que me era dado perceber, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, à maneira dos hipnotizadores comuns. Então ela estava envolvendo aquela pessoa com o magnetismo, né, para colocar aquele espírito no caminho do mal, né? Enderecei olhar interrogativo ao nosso orientador e, após haver atenciosamente acompanhado a cena, informou prestimoso. A obsessão desse teor apresenta milhões de casos. Então, olha isso, milhões de casos de encarnados e desencarnados. Então, nós
ou entre nós, ou com quem nós conhecemos, estamos muitas vezes envolvidos em obsessões como essa. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor lhe concedeu num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida. Então, olha como que começa um princípio de um futuro problema conjugal. Então, ela vai acordar, ao invés de confiante e animada, ela vai acordar desconfiada e abatida. Por quê? Porque ela foi influenciada. E por que ela foi influenciada? Porque ela se direcionou para esse padrão vibratório, porque ela teve pensamento, ela alimentou pensamento. Ela não fez o que precisava para poder buscar auxílio para fugir desse tipo de vibração. E então, oscilando entre o crer e o não crer, porque assim, antes, no dia anterior, ela estava feliz, talvez, porque ele estava visitando esses ambientes religiosos, mas ela cultivava ainda a dúvida, porque ela ainda carregava, talvez, também o desejo de se vingar, de ferir. Então, oscilando entre o crer e o não crer, não saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades do caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto. Problemas todos nós temos. Situações extremamente difíceis todos nós temos. Então nós temos que fazer o que está ao nosso alcance, mas sempre apoiados no caminho do bem, enfrentando as dificuldades com confiança e aguardando as manifestações santificantes do alto, que nem sempre são no tempo que a gente espera. E em face da incerteza íntima, em que lhe caracterizam as atitudes, demorar-se-á imantada a essa irmã ignorante e infeliz que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Então, por quê? Porque ela ainda, né, característica dela, né, nessa incerteza, ela vai ficar por mais tempo ligada a esse espírito que está querendo vingança e usando ela. Converter-se-á, por isso, em objeto de acentuada aflição para o esposo, e suas conquistas incipientes periclitarão. Como se libertaria de semelhante inimiga? Perguntou Eloy interessado. Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida, e ao invés de converter-se em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos em benefício de si mesma e das entidades que se lhe aproximam do caminho. Em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e recebemos-los ao mesmo tempo. Então, nós estamos vivendo constantemente numa teia de influenciação. Nós estamos influenciando e sendo influenciados. E o que eu emito é decisão minha, e o que eu absorvo também é decisão minha. É imperioso reconhecer, todavia,
que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, acomodando-se aos golpes e sugestões da força tirânica, emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram-se longo tempo na condição de aparelhos receptores de desordem psíquica. Então, todos nós que ainda estamos cegos, nós absorvemos constantemente essa desordem dos outros. Nós acatamos coisa ruim, absorvemos e muitas vezes passamos para frente. Muito difícil reajustar alguém que não deseja reajustar-se. Essa é uma das maiores verdades e por isso que Deus aqui sempre respeita e espera o passo, né? o movimento de nós mesmos. Então, é muito difícil você querer ajudar alguém que não quer ser ajudado. Se a pessoa está determinada naquele pensamento negativo, naquela revolta, naquela incompreensão, você pode ser a pessoa mais culta, mais bem intencionada, que não vai conseguir fazer o movimento de ajuda para aquela pessoa. A ajuda só vai acontecer quando aquela pessoa desejar sair daquela condição. Por isso que o umbral está cheio de ainda entidades que não são socorridas. Por quê? Porque não estão ainda no ponto de serem socorridas. Mas os espíritos de luz estão constantemente atentos a isso, fazendo excursões constantes e identificando aqueles que estão nesse movimento sincero de querer se reajustar, e esses encontram essa oportunidade. Mas ele segue e conclui, né? A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Então, por hoje, a gente vai terminar aqui, onde a gente termina, no item 2, porque já deu para a gente uma boa ideia, né, do que a gente sempre vem aqui discutindo e aprendendo com relação a essa responsabilidade que cada um tem sobre a condição que se encontra. Então, não existe situação que a gente esteja passando que não seja de responsabilidade do que nós escolhemos para estar naquela condição. E a solução também continua nas nossas mãos. Então, do mesmo jeito que essa moça escolheu tomar ou pegar o conselho desse espírito do mal, está nas mãos dela também falar, ouvir aquilo e falar, não, isso não é o certo. Não, não quero fazer isso. E olhar para o alto. E buscar auxílio. Falar assim, não, Deus, me ajuda. Espíritos amigos de luz, eu não quero continuar nesse padrão vibratório. Isso está me fazendo mal. Isso vai fazer mal para o outro, isso vai fazer mal para mim. Então está sempre nas nossas mãos fazer esse movimento de sair de um buraco vibratório que muitas vezes nós nos colocamos, e é o exemplo do que nós estamos vendo nesse ambiente onde existe uma multidão. E o que fica hoje também, né, como uma grande lição, é que esse intercâmbio ali está acontecendo entre encarnados e desencarnados. Então não é só o mundo espiritual dos desencarnados vivendo somente as consequências depois da vida encarnada. Ainda é essa relação constante que nós estamos submetidos, dependendo do padrão que eu cultivo. E aí, voltando também sempre, né, nas orientações de Jesus, do cristianismo, é o orai e é o vigiai. É buscar o auxílio, mas não ficar somente esperando que vem por parte deles. Eu preciso me policiar. Eu preciso identificar aquilo que está me tirando do eixo e fugir daquilo. Falar, não, não é esse pensamento que eu quero cultivar. Eu quero sair daqui. Eu preciso ir para o lado oposto. Então,
E essa lição é para todos nós e é para todos aqueles que estão muitas vezes fechados nesse ambiente, nesse túnel cego que muitas vezes ainda nós nos encontramos, né? E por isso que também uma das coisas mais lindas que a gente vê no Evangelho é quando as almas, né, que encontraram com Jesus pediram para ele que enxergassem, né, que os cegos. E aí a gente tem que entender que não é só o cego materialmente falando, apesar de que alguns, né, eram, mas a lição é para a cegueira espiritual. Então nós não enxergamos muitas coisas e o maior benefício que a gente pode ter é primeiro de tudo enxergar, melhorar o que nós temos como conceito do que é certo e o que é errado, e aí depois fazer o movimento da luta, da luta constante para combater aquilo que agora eu estou enxergando que eu faço de errado, que eu estou escolhendo como padrão de pensamento, de sentimento que não é condizente com o que vai me trazer benefício. E fazer o movimento contrário. Então, acho que muito legal, né, por aqui. Na semana que vem a gente entra aqui no item 3. Não sei se tem alguma coisa a mais que vocês tenham percebido aí no texto, que queiram falar, acrescentar aí ou alguma dúvida. Tudo certinho? Tudo certinho. Então, maravilha. Então é isso. Vamos seguindo, né? Agradecendo a Deus mais uma vez, né, pela oportunidade de nós termos tudo isso à nossa disposição hoje, né, de o Espiritismo que nos traz através dessas mensagens, esses livros maravilhosos do Chico, de Kardec, que a gente consiga sair desses nossos momentos se enxergando cada vez melhor. Certo? Uma Que assim ótima seja. noite, Boa uma ótima noite. semana para Boa todos. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.